O controle de fluxo é um fundamento que a maioria das linguagens disponibiliza justamente para lidarmos com diferentes comportamentos. Aliás, pensa comigo, se você abre o Google Maps e faz o seu trajeto até um determinado local, se você for de carro, você receberá um trajeto. Mas se você ir a pé, você não irá receber o mesmo trajeto que você recebeu de carro, você irá receber um outro. Às vezes queremos fazer algum fluxo de código justamente para alguma situação específica, e é para isso que o controle de fluxo nos ajuda. Mas antes de vermos na prática o controle de fluxo, já deixa seu like aí e, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, que isso ajuda pra caramba, beleza? Voltando para o conteúdo, eu acabei de criar um arquivo aqui no nosso projeto chamado controle de fluxo. E quando a gente está estudando sobre controle de fluxo, existem dois caras que são interessantes da gente aprender, né? O primeiro deles é o if e o segundo é o when, né? Vamos começar ali pelo if, e ele é bem literal, assim, né? Se a gente traduzir, né, para o português. A gente tem o se, né? Se tal condição, a gente faz tal coisa, se não, faz outra coisa. É basicamente isso que a gente vai estar fazendo com o if, né? E aí, qual que é a proposta aqui? Eu vou começar com uma variável aqui chamada tipo de rota, né? Lá do nosso exemplo, quando a gente estava falando quando a gente estava falando do exemplo, né, de como poderia ser utilizado e etc, né? Então vamos trazer isso aqui para o nosso exemplo, né? Tipo de rota, vão ser 3 tipos de rota: a pé, carro e ônibus e trem. Beleza. Então eu vou começar aqui com o a pé. E como é que a gente faria essa tratativa, né, para esses cenários utilizando o if, né? A gente tem uma palavra-chave no Kotlin, justamente if, né? Nada mais justo, né? E dentro do nosso parênteses, a gente tem que colocar a condição que a gente vai tratar, né? Então, tipo de rota, se ela for a pé, né? Se for a rota a pé que foi selecionada, ele vai traçar, e eu vou colocar aqui só um println, porque existe uma série de fatores, né, para traçar uma rota de fato, igual o Google Maps faz. Mas, vou colocar aqui um println traçando rota a pé. Beleza? Se a gente executar esse código, a gente vai ver aqui no nosso console que vai estar printando, traçando rota a pé, né? Exatamente como a gente espera. Porém, se a gente colocar carro aqui no nosso tipo de rota, ele não vai fazer nada, né? Justamente porque ainda a gente não está tratando esses cenários, né? Uma coisa interessante da gente observar quando a gente coloca if é que existe um outro operador, né? Um outro palavra-chave chamada else, né? Se tal condição, né? Se o if ele foi tratado, o que a gente faz se não for essa condição a pé, né? É para isso que serve a condição if. E aqui a gente poderia colocar aqui outra rota, por exemplo. E aí agora sim, se a gente executar o código, a gente vai perceber que tem uma outra rota, né? Mas existem aqui nossas outras rotas. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar ifs encadeados, né? Eu vou apagar esse outra rota e vou colocar um if dentro do nosso else e verificar para cada tipo que a gente está tratando aqui, carro, né? Se for carro, eu estou traçando rota a carro e vou colocar outro else aqui. Se for de ônibus, traçando rota de ônibus. E se não for isso, né, eu poderia ainda colocar um outro if aqui, né, se for trem, traçando rota de trem, else rota não implementado ou algo do gênero, né? Mas, supondo que exista só esses 4 tipos de rotas, né? De traçar as rotas,
vou colocar aqui traçando rota de trem. Se a gente executar esse código agora para carro, a gente vai ver que vai estar traçando a rota de carro. Se a gente colocar de trem, a gente vai perceber que vai estar tratando aqui rota de trem. E se a gente colocar aqui de ônibus, a gente vai perceber que também vai estar tratando da forma que a gente estava esperando, né? Porém, algo não está muito legal nesse código, né? O que não está legal nesse código? Imagina que pudessem ser N condições, poderia ser 20, 30 condições. Se você fizer 30 ifs encadeado, teu código vai ficar muito confuso, vai ficar muito estranho. Existem formas melhores de fazer isso. E uma dessas outras formas que a gente tem de fazer isso é com o when, né? Eu vou deixar esse código aqui, mas não é recomendável fazer ifs encadeados. Vou até colocar aqui um comentário. Não é recomendável fazer ifs encadeados. É má prática. E outro cara mais interessante para a gente fazer isso é o when, né? Como é que funciona o when? Eu vou só colocar uma outra... Não, eu vou utilizar a mesma variável que a gente estava utilizando anteriormente, a tipo de rota, né? Com o when, a gente tem a palavra-chave when, né? E aqui dentro dos parênteses, a gente não vai colocar uma condição, mas sim a variável que a gente está querendo tratar, que no caso é o tipo de rota. Abre nossas chaves. E aqui, para cada caso que eu estou tratando, eu vou colocar entre string uma setinha e vou fazer o que o meu código deve fazer, né? Poderia fazer mais coisas aqui, poderia fazer muito mais coisas, né? Mas para fins de nosso exemplo, a gente vai simplesmente fazer um print ln. E por ser uma linha de comando, a gente não tem a necessidade de abrir chaves, beleza? Vou fazer aqui nossos mesmos print lns que a gente estava fazendo anteriormente. Então vou traçar aqui rota a pé, vou colocar os outros cenários aqui, a carro, ônibus e trem. E aqui é até interessante que a gente também tem o else aqui, ó. E agora só vou trocar aqui os nossos respectivos print lns, traçando rota a carro, traçando rota de ônibus e traçando rota de trem. E aqui eu vou colocar um rota não implementada, só como um exemplo. E agora, se a gente executar esse código, a gente vai ver duas mensagens iguais, né, praticamente. Se a gente executar aqui, ó, traçando rota de ônibus, respectivo desse cara aqui, que é bem mais simples, né, do que o if, então esquece o if encadeado, o when tá aí para isso, beleza? Se a gente colocar a pé, também vai estar funcionando, a carro também vai estar funcionando, e se a gente colocar aqui um avião, por exemplo, a gente inicialmente não estava tratando, né? E aqui a gente tem o rota não implementada. Só para manter aqui o padrão, né? Eu vou também fazer um outro if encadeado aqui, que está me dando uma tristeza enorme, mas tudo bem. Se for trem, vai printar isso aqui. E se não, vai printar isso aqui. Beleza? Então a gente tem os dois códigos aqui semelhantes, né? Um usando o if, outro utilizando o when. A gente percebe que com o when é bem mais simples do que utilizando o if. Mas se você tiver um caso ali de uma tratativa específica que tu está precisando fazer, ou no máximo duas ali específicas, talvez um if-else ali, né? Talvez isso daqui, o if te atenda bem, beleza? Só para finalizar, executar o código aqui, os dois imprintando rota não implementada, e tudo certo. É isso, galera. Beleza?